Olá mais uma vez, desta vez vou fazer mais uma espécie de ilustração de item ou token para um jogo. Vou fazer uma cereja, como se fosse uma espécie de power-up, com o único intuito de mostrar como é que vocês poderiam renderizar alguma coisa relativamente natural ou orgânica de uma forma mais técnica e não tão uma forma só pintar e pronto. Então vou começar por fazer a silhueta da cereja e faço isso com uma seleção. Okay? Isso será qualquer coisa assim. Pensei numa cereja um bocado como uma maçã pequena. Okay? Portanto, é quase aquela forma de coração, mais ou menos. Pronto, e pelo menos a silhueta eu preciso de a fazer. Isto é uma imagem de 256 por 256, mas está a 200% apenas para me ser um bocadinho mais cómodo. O tamanho original da imagem é este. Neste caso está ao dobro da resolução. Portanto, vou fazer aqui uma imagem, um layer novo chamado forma. E é mesmo só para ter a forma da cereja dentro. Porquê? Porque agora todos os layers sucessivos, tenho que aparar aqui um bocadinho, não sei se conseguem ver. Todos os layers sucessivos, eu vou basicamente subjugá-los a este. Ou seja, vou fazer agora um novo chamado cor e pintar qualquer coisa, que será a cor. Não é? Vou depois subjugar o layer de baixo, que é para ter a minha cor basicamente dentro da área que eu defini como a silhueta da cereja. Eu vou evitar usar estes pincéis do Photoshop, ou estes pincéis especiais que depois eu arranjo na net. Mas obviamente que é mais fácil fazer alguns efeitos de textura se vocês tiverem exatamente esses pincéis. Eu escolhi aqui uma cor para a cereja, um bocadinho mais cereja, um bocadinho mais dentro do estilo. E agora vou usar a minha ferramenta dos gradientes, só que vou usar, portanto, o segundo gradiente de cor para transparente, foreground color para transparente, é quase só essa ferramenta que eu uso, e a preto, ou o mesmo tom mas muito escuro, e vou usá-lo no mesmo layer. Por exemplo, se eu fizer isto, tenho automaticamente aqui uma sugestão de direção de luz, ou pelo menos de iluminação. E eu vou fazer isto muito gradualmente e vou ter aqui o meu modo em overlay. Okay? E vou fazer uns toques aqui e outros daqui. Portanto, vou de certa forma fazer como se estivesse a andar à volta do efeito da cereja. Isto que é para ir buscar um sombreamento sem ter realmente que o fazer, que o estar digamos, a pintar. Porquê? Porque assim vocês conseguem replicar isto sem terem que ter provavelmente mão de desenho, digamos. Isto é só uma questão de fazer uma linha e ir reapontando, talvez um bocadinho mais de fora, talvez seja exagerado, mas assim, pronto, isto já não é tão difícil de replicar do lado não artista, digamos. Depois, há aqui coisas um bocadinho mais artistinhas e tal. Vou fazer um layer novo, chamado brilho, e neste layer vou apenas pôr com um soft brush, um pincel branco, um soft brush daqueles que estão aqui em cima na lista, este aqui, fazer uma pinta branca. Portanto, clique e já está. Okay? Mudo isto para overlay. Okay? E agora com o Free Transform, Ctrl T, vou ajustar o tamanho deste reflexo. Okay? E vou pô-lo mais ou menos aqui. Mais ou menos assim. Okay? Dou um Enter e outra vez carrego na tecla Alt e aqui entre os dois layers e subjugo este layer também ao de baixo. Que é para ele só aparecer ali dentro. E agora vou fazer um truque barato, que é Ctrl J, duplicar este layer, com Ctrl T e pô-lo bem mais pequeno, talvez um bocadinho mais largo, porque nós temos que entender como é que é a forma. Portanto, uma coisa é a silhueta, outra coisa é o volume, neste caso da cereja. E o volume de uma cereja é uma espécie de, digamos, de donut, em que o orifício é muito pequeno e um bocadinho mais alto. Portanto, tem uma curvatura, é um bocado esférico, mas com os topos ligeiramente perfurados, mais ou menos. Portanto, este reflexo nunca pode ser perfeitamente redondo. Tem que ser um bocadinho mais passado, porque nós estamos a falar quase de um efeito de pneu. E ainda vou fazer em cima disto um outro, só que neste caso vai ser um hard brush, pode ser este aqui, e vou dar uma pincelada só assim deste género, tentar passar mais uma vez. Okay? Nada de muito complexo, vocês provavelmente conseguem replicar isto. Talvez possa ficar muito próximo ao que já estava, só que talvez mais pequena. Se vocês tiverem um brilho que seja bastante forte e pequenininho, quer dizer que o objeto é bastante glossy, bastante luminoso. Se tiverem um brilho que seja grande e esbatido, quer dizer que o objeto é menos luminoso, é menos refletivo, é mais baço. Outra coisa que falta aqui é o efeito exatamente de polimento, o efeito de uma cereja, ou uma maçã, ou um morango, que apesar das pequenas protuberâncias que tem, é relativamente polido, parece que foi envernizado. E aqui o que falta fazer é exatamente este. Vou só subjugar estes dois layers aqui também. Portanto, este é o brilho copy e este é o highlight. Também devia ser brilho, mal escrito, mas não interessa. E agora vou fazer um layer novo e neste layer vai se chamar Reflected Light, só para ser mais internacional. E então vou usar uma seleção para fazer o que é?
Ora bem, como é que nós podemos fazer isto à mão? Fazer isto à mão seria, através do layer da forma, fazer Ctrl-clique e extrair a seleção da nossa cereja. E agora ir aqui acima ao Select, fazer Modify e fazer Contract. O Contract vai pegar nesta seleção e vou pô-la mais pequena. E eu vou, sei lá, tirar, pode ser 10 pixels. É quase isto. É quase isto. Mais ou menos. Talvez acrescentar aqui um bocadinho. Como é que eu acrescento? Carrego no Shift e desenho um bocadinho mais aqui em baixo. Acrescento um bocadinho à seleção. Okay? Que é para não ser tão grande ali na parte de baixo. E agora faço um layer novo. E eu vou fazer mal e depois vou-vos mostrar como é que se faria bem. Que é para vocês, vai-vos quase de certeza acontecer a vocês. Vou fazer um layer novo lá em cima de tudo. Aliás, é o Reflected Light. Subjugar ali de baixo. E agora fazer Flood Fill, que eu uso o Alt Backspace, que é para preencher a cor. E isto vai acontecer, vai ficar mal porque pintei a zona errada, ok? O que eu quero fazer é inverter a seleção, Select, Modify, aliás, Select Inverse, que é Ctrl-I, e agora fazer o Flood Fill aqui. Okay? E agora tenho esta orla branca à volta da minha cereja. Isto não parece nada, mas se eu baixar a opacidade, um bocadinho que seja, okay? Já se começa a aparecer mais com qualquer coisa. Se eu for baixando, vamos pôr 50%. Ok? E agora vou agarrar. Há duas maneiras de fazer isto, uma errada e outra correta. A errada é a gente chegar agora aqui ao filtro e fazer Blur, Gaussian Blur, e achar que isto está bonito, ok? Porquê? Porque o efeito está mais ou menos lá, mas há uma coisa que se perde, que é a aresta ser carregada, ser uma aresta viva, ok? E a solução seria... Isto meteu-se atrás do meu painel. A solução seria, depois de ter isto esbatido, por exemplo assim, seria ir aqui com uma borracha e apagar para ficar com este efeito. Em vez disso, o que eu vou fazer é agarrar realmente uma borracha Soft Brush e passar a toda a volta, ok? E o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a manter o efeito de reflexo, mas a fazê-lo desaparecer gradualmente, de forma que ele não seja plano, que não me pareça plano. Assim eu tenho mais reflexo quanto mais perto estou do perfil da cereja. É claro que esta forma que eu fiz aqui, pá, não é muito bonita. Não é muito bonita porque eu fiz lá a partir exatamente da forma original. Eu vou fazer só um layer novo, Reflect 2, só para fazer como é que eu faria isto à mão. Portanto, faria qualquer coisa deste género, para dar aqui um efeito que me soubesse ali um papo, por exemplo. Aqui podíamos fazer algo deste género. Aqui também, só para dar um bocadinho mais de graça portanto, a todo o aspecto. Isto aqui ficou mal, porque a minha mão estava à frente. Portanto, vamos fazer assim agora a par. Ok, mesma história. Inverter a seleção, deixa-me só ver isto. Inverter a seleção, pintar de branco, subjugar a layer de baixo. E agora apagar onde eu acho que é mais... Aliás, não pode ser tanto, não posso apagar tanto. O que eu tenho que fazer é baixar a opacidade do layer. E isto é, por exemplo, o truque que se usa para simular, por exemplo, verniz ou coisas do género em superfícies perfeitamente brilhantes. Ainda não está perfeito. Mas eu posso agora brincar um bocadinho também. Posso puxar aqui, por exemplo, este reflexo cá para baixo. Se esse fosse o caso. Acho que por acaso não fica muito bem. Ficaria melhor assim, por exemplo. Okay, mas o que interessa é que eu vou buscar aqui um bocadinho deste branco. E este branco só faz sentido se eu agora no meu fundo, na minha imagem de fundo, clarear aqui um bocadito. Okay? Porque aqui parece que estou a refletir exatamente o fundo. Se calhar nem tanto. Vou fazer mais uma vez com os gradientes. Vou usar um gradiente que parte aqui do meio. Mais aqui talvez. Menos opacidade. Ok, algo deste género. Vamos mover tudo para cima. Estes layers todos para cima. E vamos pegar aqui no layer da forma. Duplicá-lo cá para baixo. Aliás, vamos fazer um layer aqui por cima do layer do chão. E pintá-lo de branco. De preto, aliás. E agora, Filter Blur. Gaussian Blur. Bastante. E Enter, ok. E temos aqui a nossa cereja a flutuar. A questão da sombra, de eu estar a insistir em pôr as sombras a flutuar, é porque ajuda a mostrar que o objeto não está encostado à parede. Se ele tivesse encostado à parede, provavelmente o reflexo que temos à volta não seria da mesma forma. Como se eu fizesse, por exemplo, aqui um Drop Shadow. Basta eu fazer isto que o objeto deixa de parecer uma esfera, deixa de parecer esférico e passa a parecer meia esfera só. Mesmo que eu ponha a distância bastante afastado, tinha mesmo que exagerar para que isto se parecesse natural. Okay? Há uma coisa que faltou, que é o pequeno
o stem, digamos, que é, cujo nome agora não me lembro, Stema, acho eu até. É isto, está bom, está ótimo assim. Porque é um bocado dúbio este tipo de coisas, especialmente quando eu tenho luz a vir dali, do lado. O máximo que eu posso fazer é carregar um bocadinho de nada aqui, até porque isto não é suposto ser. E basicamente é isto. Outra coisa que eu podia ter feito era na cor, carregado aqui um bocadinho nas sombras, forçado a cereja a ser um bocadinho mais avermelhada aqui, mas como isto já implica estar a desenhar, a fazer um risco com a mão, já não seria tão... este sistema tem que ser maior, senão isto parece uma maçã. Tem que ser bem maior. Portanto, Ctrl T, pomos o pivô cá em baixo e agora Shift e Alt. É claro que isto assim não dá, porque tinha que ser redesenhado. Alt, deixa-me fazer aqui uns truques. Está melhor, mas não está perfeito. Mas pronto, pelo menos é uma maneira de ilustrar uma coisa que é relativamente natural, usando técnicas bastante, digamos, inorgânicas, por assim dizer. Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo.